Evangelho segundo o Espiritismo, 20 de novembro, Chennai, Índia. O princípio segundo o qual ele é apenas depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente constituídas. É, pois, impotente a vontade do homem para conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possui. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. São Luís, Paris, 1860. A gente vai falar hoje do evangelho muito importante que fala sobre heranças e quantas brigas e quantas confusões e quantos inventários longuíssimos você já presenciou na sua família e não só na família de outros. E às vezes as pessoas recebem heranças, grandes, pequenas, médias, mas recebem, depois do desencarne do ser, muito mais do que isso, mas uma energia daquele ser que desencarnou e que gera, em muitos casos, mais problemas do que se não tivesse nunca chegado. Uma das coisas que vocês têm que entender é que esse dinheiro, essa propriedade, não era tua. Deus deu para aquela pessoa que desencarnou, pois fazia sentido em sua existência que essa pessoa tivesse para evoluir. Às vezes a pessoa teve que trabalhar a vida inteira para conquistar determinadas casas, terrenos, uma poupança. Não para deixar para os filhos, mas porque tinha que, nessa vida, trabalhar fortemente para não desviar sua cabeça e seu espírito em outras ilusões terrenas. Ao herdar, você herda uma energia, que dinheiro é energia, que é de outro, que você tem que administrar, se assim for da necessidade do seu espírito e da sua existência. Se não for, Deus retira tudo e você perde tudo. E além disso, você tem problemas por não saber gerenciar uma herança energética. Mas às vezes tenham consciência de que não é só dinheiro e propriedade que se pode herdar. Às vezes você herda um objeto de uma pessoa e esse objeto tem uma história, tem uma energia. E que você mantém esse objeto, que hoje está sob a sua custódia, em utilidade, para a energia não parar e não causar problemas de acúmulo energético de energia parada. Mas muitos de vocês têm que ter a consciência plena. E isso não é dito em muitos lugares. Quando você tem alguém que desencarna próximo, essa pessoa pode deixar com você de herança todos os seus guias espirituais para que você continue o trabalho que vem sendo realizado ao longo de todos esses anos até o desencarne da pessoa. Quantos filhos assumem as entidades dos pais e não entendem isso? Quantos filhos têm missões espirituais, já que a mediunidade também é genética? Isso vai ser provado pela ciência um dia. Assumem cargas energéticas a serem trabalhadas devido à família espiritual. Deus
decide se essa energia e essa herança fica ou não com você, se ela serve para a sua evolução. Mas tenha em mente que tudo aquilo que você herdar, energético, físico ou moral, que você tem a responsabilidade de fazer desse bem o melhor que você pode, para que a energia não fique parada e que contribua para o progresso da Terra regenerada. Somos